Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um trimestre de estudos da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Desta vez, o nosso tema de estudos é o quarto Evangelho, o Evangelho segundo João. E essa lição está muito especial, o nosso trimestre será incrível porque a abordagem está aprofundada, está uma abordagem técnica e eu e você teremos a oportunidade de juntos crescermos no entendimento e no conhecimento da Palavra de Deus. Esta primeira lição tem como título Deus Encarnado e o nosso texto de estudo será João capítulo 1. Agora, note bem, o capítulo 1 de João é um capítulo grande. Deixe-me ver aqui, ele tem 51 versículos. Então não será possível nós fazermos o que fizemos no trimestre passado, de pegar todo o trecho indicado para a leitura, de pegar todo o texto bíblico e comentar expressão por expressão. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui hoje será delimitar os versos, delimitar o texto bíblico do nosso estudo. E essa delimitação nos leva para João capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Por quê? Porque essa porção do capítulo 1, ela é vista por muitos estudiosos como parte de um primitivo hino cristão que foi adaptado por João para servir como abertura do seu evangelho, abertura da sua obra. E a lição, ela também acata esse entendimento, tanto é que aqui na parte de segunda-feira ela diz assim: para estudarmos, podemos dividi-lo, ou seja, dividir esse capítulo em 3 estrofes. E daí ela apresenta a sua divisão, essa divisão das estrofes, disso que seria um hino cristão primitivo, varia de autor para autor, e a lição aqui segue o esquema de 3 estrofes. Agora, como assim? Isso seria um hino primitivo? Quais são os fundamentos, quais são as evidências para que um grupo de teólogos renomados pense assim? Bem, a passagem de João capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, possui uma estrutura que se assemelha a um hino ou poema. E isso é fácil notar porque ali existe uma linguagem muito diferente da linguagem que a gente vê não apenas nos outros evangelhos, mas também no restante do livro de João. É uma linguagem mais poética, é uma linguagem mais lírica. E o que emprega esse aspecto poético a essa abertura? Elementos como paralelismo, repetição e ritmo. Onde nós vemos paralelismo? Aqui no capítulo inicial de João, nós temos ideias semelhantes postas em frases diferentes, frases que estão em paralelo. Por exemplo, o verso 4 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E pulando lá para o verso 9, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Então note que existe um paralelo aqui entre o verso 9, na luz que ilumina todo o homem, e no verso 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Isso é um traço de lirismo, de poesia, o que mostra que essa literatura aqui é uma literatura peculiar. O outro elemento é a repetição. E onde nós vemos a repetição? O verbo, no princípio, o verbo era, o verbo estava, o verbo era Deus. Existe uma repetição de certos termos. O terceiro elemento poético que nós vemos aqui também é um ritmo. Uma poesia precisa de ritmo, uma música tem ritmo, e esse ritmo ele é retirado aqui da narrativa. Você não precisa ser nenhum especialista em grego, isso transparece até mesmo no texto em português. Então, esses elementos levam muitos dos estudiosos a concluírem que essa abertura aqui do Evangelho de João foi uma música, um hino, um cântico litúrgico que ele tomou para introduzir o seu evangelho como abertura do seu evangelho.
Visto isso, nós vamos direcionar agora a nossa atenção e a nossa leitura para os versos poéticos que compõem esse hino primitivo cristão. E vamos começar do verso 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto é muito enigmático para a maioria das pessoas. Então, como que nós vamos entendê-lo? A primeira coisa é ter em mente que o Novo Testamento, e como o Evangelho de João está no Novo Testamento, isso se aplica a ele, o Novo Testamento foi escrito em grego. E essa palavra que foi traduzida aqui nas nossas Bíblias como verbo, no princípio era o verbo, ele é uma tradução da palavra logos, uma palavra grega. Então o verbo é a tradução da palavra grega logos. E logos literalmente significa palavra, significa o que se fala. Para nós entendermos o que significa dizer que Jesus é chamado de verbo aqui, nós precisamos nos aprofundar um pouco nos usos da palavra logos, nas suas ocorrências e no seu significado também. Então eu separei ali abaixo no slide algumas vezes em que essa palavra é usada no Evangelho de João. Por exemplo, em João 14, 24, Jesus diz assim: Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra logos que estais ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então, Jesus se refere àquilo que ele ensinava como logos, como a palavra, aquilo que ele falava. Vamos para João capítulo 6, verso 60. É dito o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, quais palavras eram essas? O sermão que Jesus estava pregando, o discurso que ele fez. O que os discípulos falam quando ouvem as palavras de Jesus? Eles disseram: duro é este discurso, logos, quem o pode ouvir? Então o discurso, a pregação de Jesus, também é chamado de logos. Próximo verso, João 4,37 diz assim: Pois no caso é verdadeiro o ditado, logos, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Então perceba que logos é expresso de maneira diferente, a tradução de palavra falada é tradução de sermão ou de discurso, ele é usado para se referir a um ditado, mas em todos os casos, logos indica o que se fala. Existe uma fala e o logos é o que se fala. Mas aí, nesse ponto, alguém pode se perguntar assim: ora, logos é o que se fala e João chama Jesus de logos? Como assim? Qual que é o raciocínio que é feito para que Jesus seja chamado de o verbo, o logos de Deus? Parece haver um salto entre isso aí que você apresentou e o título dado a Jesus. Para nós entendermos isso, nós vamos agora avançar no nosso estudo para compreender o que essa palavra logos tinha de significado na cultura grega. E logos é uma palavra que traduz um significado muito profundo. Logos é um conceito abrangente na filosofia grega. Como assim? Nós vamos começar do mesmo ponto de vista dos filósofos gregos. Eles olhavam para o universo e percebiam que era possível notar uma ordem. As coisas funcionam de forma ordenada. Então, por exemplo, o vento venta, a maré mareia, as estações seguem se repetindo nos seus ciclos, a natureza funciona num fluxo ordenado, numa continuidade, a água brota da nascente, forma o rio, evapora e depois a água retorna em forma de chuva e abastece novamente a nascente e o rio. Então as coisas na natureza funcionam de maneira ordenada, adequada, em forma de fluxo, em forma de continuidade, em forma cíclica. E essa percepção de ordem
pelos filósofos gregos é chamada de cosmos. Cosmos é a matéria ordenada, as coisas funcionando como as engrenagens de uma máquina, tudo acontecendo perfeitamente. Mas daí os filósofos gregos se perguntam como a matéria poderia ser ordenada. Porque muitas vezes nós flagramos na vida prática a desordem, o caos. E essa é a outra palavra. O caos se contrasta com o cosmos. O cosmos é a matéria ordenada, é a natureza funcionando ciclicamente em fluxo. Já o caos é a matéria desordenada. Então, eles estruturaram o pensamento da seguinte forma: para que a matéria saia do caos, da desordem e atinja o estado de cosmos, o estado de ordem, é necessário um elemento ordenador, é necessário uma força, um poder, algo que transforme a bagunça em ordem, algo que transforme o caos em cosmos. E o que faz essa transformação da desordem em ordem? É o Logos. O Logos é a ordem universal, é aquilo que ordena a matéria. E a maneira como isso se desenvolveu no pensamento grego e nos momentos anteriores ao Evangelho de João costuma ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa começa lá com o filósofo Heráclito, que viveu no século VI antes de Cristo. E olha como Heráclito, ele expressava essa ideia de logos. Ali existe uma citação que diz o seguinte: todas as leis humanas alimentam-se de uma só lei divina, e essa única lei divina seria o logos, aquilo que ordena o mundo. Porque esta domina tudo o que quer, e basta para tudo, e prevalece a tudo. Então, na ideia desse filósofo grego chamado Heráclito, o logos é aquilo de onde derivam todas as leis, inclusive as leis dos homens, inclusive as leis da natureza. O logos é apresentado como o princípio eterno da ordem do universo. Cerca de 300 anos depois, nós temos uma outra escola filosófica chamada estoicismo. Como os estoicos, lá por volta do 3º século antes de Cristo, pensavam. Quem resume o pensamento deles é um historiador da filosofia chamado Diógenes Laércio. E ele diz o seguinte, representando o pensamento dos estoicos sobre o logos. Ele fala assim: o princípio ativo é o logos que está na matéria, é Deus, ele é eterno e através da matéria é artífice de todas as coisas. Então veja aí que para os estoicos é como se uma propriedade divina perpassasse toda a matéria e essa propriedade divina faz com que a matéria se ordene, faz com que a criação aconteça. Ao mesmo tempo, esse conceito dos estoicos era um conceito panteísta, porque apregoava que a divindade habita a matéria. Nós já sabemos que isso é heresia, isso leva à idolatria, isso leva à rejeição do Deus verdadeiro. O terceiro estágio de compreensão grega, helenística, filosófica do Logos acontece com um sujeito chamado Filo de Alexandria. Ele viveu no 1º século depois de Cristo. Ele foi contemporâneo de Jesus, foi contemporâneo dos apóstolos. Ele estava vivo nos dias do Novo Testamento. E Filo era um judeu que morava no Egito e teve contato então com a filosofia grega, e ele tinha como objetivo conciliar o ensino do Antigo Testamento com a filosofia grega. Isso não deu muito certo. Os motivos são evidentes. Mas o que nos interessa aqui é essa terceira compreensão acerca do Logos. E Filo escreve o seguinte: a sombra de Deus é o seu Logos. Servindo-se dele como instrumento, Deus criou o mundo. Então, olha o que ele está dizendo: o Logos é a sombra de Deus e foi o instrumento que Deus usou para criar o mundo.
Essa sombra é quase a imagem derivada e o modelo das outras coisas. Pois assim como Deus é o modelo dessa sua imagem ou sombra, que é o Logos é o modelo das outras coisas. Então, para Filo de Alexandria, o Logos seria uma emanação de Deus usada como instrumento na criação. E nesse momento você pode estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com a Bíblia? Nós estamos estudando o Evangelho de João. Por que você está falando de conceitos da filosofia grega, conceitos relevantes para o paganismo? Pelo seguinte, preste atenção agora. Muitas pessoas, muitos estudiosos renomados da Bíblia, acreditam que João chamou o Filho de Deus, Jesus Cristo, de Logos, porque ele estava se apropriando desse pensamento grego e dizendo que aquilo que os gregos reputavam como uma força abstrata, como uma propriedade divina da matéria, como uma emanação da divindade, era, na verdade, o Filho de Deus em carne humana. Então, para muitas pessoas, João tomou por empréstimo essa palavra justamente para comunicar esses conceitos gregos. E existiriam evidências, existe alguma coisa que poderia corroborar essa interpretação? Sim, num primeiro momento sim. Basta nós prestarmos atenção como o livro de João começa. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Perceba que aqui existe uma referência direta à criação. Essa referência direta à criação, nós vemos ela não apenas no fato de que está se mencionando explicitamente que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, o assunto aqui é criação. Mas esse não é o único elemento. Note também a linguagem. No princípio era o Verbo. Essa é a mesma linguagem de Gênesis 1, verso 1. No princípio. João 1, verso 1 diz no princípio. Gênesis 1, verso 1 diz no princípio. As duas passagens estão falando da criação. E agora note que interessante. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E então disse Deus, haja luz, e houve luz. Percebe que a passagem de Gênesis capítulo 1, a qual faz eco João capítulo 1, é uma passagem que fala da criação. E essa passagem que fala da criação, ela apresenta os dois estados da matéria para os gregos. O estado de caos e o estado de cosmos. A matéria estava bagunçada. O Gênesis diz, a terra estava sem forma e vazia, matéria bagunçada, matéria desordenada. E então Deus aparece para ordenar a matéria. Ele diz, haja luz, ele diz, a parte seca vá para um lado, as águas vão para outro lado, aqui nasçam plantas, aqui surjam os animais. Então percebe que Gênesis 1 é uma transformação do caos em cosmos. E João diz que essa transformação do caos em cosmos foi feita pelo Logos. E isso tem muita relação com a ideia desses filósofos gregos que nós acabamos de ver. É por isso que muitos teólogos, muitos estudiosos dizem que João aqui, ao chamar Jesus de Logos, de o Verbo de Deus, ele está se apropriando de um conceito pagão, está fazendo uma adaptação para o cristianismo. Bem, o que nós podemos dizer? Nem todas as características do Logos da filosofia grega se adequam a Jesus. E isso fica muito visível quando nós vamos lá para o verso 14. João capítulo 1, verso 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verso quebra toda a teoria de que João se apropriou de um conceito da filosofia grega. Por quê? Seria um absurdo para os filósofos gregos dizer que o Logos, como emanação de Deus,
poderia se tornar carne, ou seja, poderia se tornar um ser humano de carne e osso com existência material. Porque a filosofia grega, principalmente essa mais primitiva, ela está fundada numa percepção de mundo que divide o mundo em duas realidades. O mundo das ideias, que é um mundo perfeito, imutável e eterno, um mundo que só é acessível pela razão, e o mundo sensível, que é o mundo em que nós vivemos, o mundo em que nós tocamos, o mundo que nós cheiramos, o mundo que nós sentimos. Esse mundo sensível, ele é imperfeito, mutável e transitório. E as coisas desse mundo, elas estão sujeitas à decadência e à corrupção. Portanto, o Logos, sendo algo elevado, sendo uma emanação de Deus, ele está no mundo das ideias, não no mundo sensível. O mundo sensível é o mundo da corrupção. Seria um absurdo para um grego dizer que o Logos se tornou carne, ou seja, o Logos habitou e se corporificou no mundo sensível. É por isso que Paulo diz o seguinte, escrevendo para os Coríntios: Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, porque é inadmissível na cultura da filosofia grega, na mitologia grega, que Deus se torne carne e habite no mundo sensível, porque a divindade ela é incorruptível, mas o mundo sensível é o mundo da corrupção. Então aqui nós temos uma declaração sobre o Logos, o verbo se fez carne, que é incompatível com todo o pensamento grego. Então, para compreender o que significa o verbo, nós devemos buscar uma explicação semítica, uma explicação hebraica, uma explicação baseada na revelação de Deus no Antigo Testamento. E é isso que nós vamos fazer agora. O pano de fundo hebraico que explica por que João chama Jesus de o Verbo de Deus. Bem, o que você precisa entender é que nós estamos lidando com Logos, que é uma palavra grega, e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, para nós termos um padrão de estudo, um padrão de comunicação entre os dois idiomas, nós vamos apelar para uma tradução do hebraico para o grego. Essa tradução é chamada de Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução grega do Antigo Testamento, que foi feita entre os séculos 3 e 2 a.C., em Alexandria, no Egito. O nome Septuaginta vem do latim e significa 70. Septa, 70. Significa 70, referindo-se à lenda de que 70 eruditos judeus trabalharam nessa tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. E por que nós estamos falando disso? Porque a Septuaginta usa a palavra logos para traduzir a palavra hebraica davar, que significa literalmente palavra. Então, vamos amarrar as coisas aqui. Verbo, que aparece na nossa Bíblia, é uma tradução de logos em grego. E logos em grego significa palavra, aquilo que se fala. Quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, a palavra logos foi utilizada como tradução da palavra davar, que também significa palavra. Então, logos é equivalente a davar. Mas o que é davar? Vamos ver algumas ocorrências dela no Antigo Testamento. A primeira que eu listei ali é o Salmo 33, verso 6, que diz assim: os céus, por sua palavra, davar, ou seja, os céus, pela palavra de Deus, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Então, essa palavra, o que Deus fala, tem poder criativo. Isso é uma referência a Gênesis capítulo 1. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus fala e a sua palavra tem poder criativo. O que nós temos aí nesse uso de davar? A expressão audível de Deus é Deus falando. Próxima passagem, 1 Samuel capítulo 15, verso 10. Então veio a palavra do Senhor davar a Samuel,
dizendo. E essa expressão aparece frequentemente no Antigo Testamento. Veio a palavra do Senhor ao profeta tal. Ou alguns profetas narram em primeira pessoa e dizem assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo. E o que vem ao profeta é a davar de Deus, é a palavra de Deus. E ali eu escrevi o seguinte: essa davar que vem ao profeta é a expressão audiovisual de Deus. Por quê? Porque frequentemente quando um profeta diz veio sobre mim a palavra do Senhor, ele não apenas está ouvindo, mas ele está vendo também. Então a palavra de Deus muitas vezes ela se manifesta na forma de visão, é uma expressão audiovisual de Deus. Agora vamos ver mais uma ocorrência de davar. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a tua davar, e luz para os meus caminhos. E aqui davar tem o sentido de palavra escrita, tem o sentido dos rolos da lei, a lei de Moisés, aquilo que Deus deixou por escrito para o povo. Então note que davar, que é equivalente a logos, que é equivalente a verbo, é a expressão de Deus, seja uma expressão audível, seja uma expressão audiovisual, seja uma expressão por escrito de Deus. Agora, sabe qual é a visão do Novo Testamento sobre as expressões de Deus? A davar de Deus foi dada de um modo ao povo no Antigo Testamento. Mas agora no Novo Testamento, Deus se expressa, Deus se dá a conhecer com uma davar diferente e superior. Esse é exatamente o argumento inicial da Epístola aos Hebreus. Vamos ler Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado, ou seja, usado a sua palavra, davar, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Agora sim, agora nós amarramos tudo. Porque Jesus é o verbo, porque Jesus é a davar de Deus. Da mesma forma que Jesus enviou sua palavra de diferentes maneiras aos pais pelos profetas, Jesus agora nos fala pelo Filho. O Filho passa a ser a expressão do Pai no Novo Testamento. Deus havia se expressado antes de maneira audível, de maneira audiovisual, de maneira escrita, mas Jesus Cristo é a expressão pessoal de Deus. É por isso que Jesus é a davar de Deus, Jesus é o logos de Deus, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a expressão do Pai. Então, João retira esse conceito de davar pela qual Deus se expressa do Antigo Testamento, utiliza o vocábulo grego correspondente para chamar Jesus, então, de o Logos, o Verbo de Deus, a forma pela qual Deus se expressa. E nós podemos tirar a prova dos 9 de que é esse o raciocínio que João está fazendo. Basta irmos ao verso 18. João capítulo 1, verso 18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, a ênfase de João aqui é dizer que aquela palavra de Deus que se manifestava de formas diferentes no Antigo Testamento, agora ela se manifestou de forma pessoal, de forma tangível, de forma sensível, em forma de carne e osso no nosso mundo. Jesus é a plena manifestação de Deus, a plena expressão de Deus. Por isso, ele é o Verbo, ele é o Logos, ele é a davar de Deus, a plena expressão do Pai. Visto isso, que é a parte mais difícil, a parte que exigiu mais da nossa concentração e do nosso esforço mental, nós vamos começar agora lendo o texto e examinando expressão por expressão. E ao fazermos isso, eu quero que você tenha uma postura se colocando no lugar dos cristãos primitivos. Como assim? Você ouviu, você está vivendo ali no 1º século, no 2º século,
E você ouviu de Jesus? Ele é filho de Deus, ele ressuscitou dos mortos, mas ele também era um homem de carne e osso que sangrou quando o prego furou o seu corpo, quando a lança furou o seu corpo. Ele tinha fome, ele tinha sede. Como entender isso? Ponha-se no lugar de um cristão do primeiro e do segundo século. Quem é esse Jesus? Ele é filho de Deus, mas então se ele é filho de Deus, ele não é Deus? Ele está subordinado a um Deus maior, que é o Pai? Como eu entendo quem é a figura de Jesus? A lição nos chama a ter essa ótica também, até porque aqui, na parte de quinta-feira, ela menciona várias heresias que surgiram sobre a natureza de Cristo. E essas heresias só surgiram porque responder a essa pergunta, quem é Jesus? É muito difícil, porque Jesus é o Deus em carne humana. Como explicar isso? Então, ao ler o texto que nós vamos ler agora, tenha essa mentalidade, tente usar as lentes de um cristão do primeiro e do segundo século, tentando entender esse fenômeno, tentando sistematizar quem é Jesus. Bem, já vimos o que significa o verbo, significa o logos, significa davar, é a expressão pessoal de Deus por meio de Jesus. Agora, vamos lá reler o texto novamente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A próxima expressão que nós vamos avaliar ali é no princípio. Qual princípio é esse? Tem de ser um princípio anterior ao no princípio de Gênesis 1. Por quê? Porque o princípio de Gênesis 1 é a criação do mundo. Mas como o Logos, veja o verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, então ele precisa estar num princípio ainda mais recuado no tempo. Por quê? Utilizemos aqui como o princípio da criação em Gênesis 1. Se o Logos que foi feito por meio de quem foram feitas todas as coisas, então ele precisa estar num princípio mais recuado, num princípio anterior. E a questão que fica é, será que houve um momento em que o Filho de Deus, Jesus Cristo, não existia? Veja que essa pergunta, ela surge da leitura do texto, porque é dito ali que no princípio era o verbo, e o princípio parece ser um ponto na linha do tempo da eternidade. Agora, se nós respondermos essa pergunta, sim, houve um momento em que o Filho de Deus não existia, em que o Logos não existia e ele foi criado e passou a existir, se nós respondermos dessa forma, nós cairemos em uma heresia chamada arianismo. E a lição aqui mencionou isso na parte de quinta-feira. Ela falou dos arianos, uma heresia que surgiu com um bispo chamado Ário, um bispo de Alexandria. E o que diz o arianismo? Ele argumentava que o verbo, Cristo, teve um começo, num passado muito distante, e só mais tarde passou a atuar como agente da criação do universo. O arianismo diz que o Filho não possui a mesma substância do Pai. E, portanto, não possuindo a mesma substância do Pai, o Filho não tem os mesmos atributos do Pai. E entre os atributos do Pai está a eternidade. Como nós respondemos isso para fugir do arianismo e irmos para a ortodoxia cristã, nós utilizamos o final do verso 1. É dito que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se o verbo era Deus, ele então partilha dos atributos divinos, incluindo a eternidade. Ele sempre foi Deus e, portanto, ele sempre existiu. Não houve um momento em que ele foi criado e veio a existir. Ele sempre existiu com o Pai. E era esse tipo de desafio que os cristãos primitivos enfrentavam ao tentar entender quem é Jesus. Seguindo a nossa leitura, o verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso significa que Jesus Cristo, o Filho, foi o agente da criação. Foi Jesus que criou Adão. Foi Jesus que fez a cirurgia na costela de Adão
e formou Eva. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por meio da ação do Filho de Deus. E aqui é conveniente nós citarmos ainda a passagem que aparece como leitura complementar aqui na parte de quarta-feira, que pede para nós lermos Colossenses capítulo 1, dos versos 15 a 17. Eu vou destacar aqui na tela o verso 16, que fala assim: pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então note aqui que esses versos, eles conversam com o conceito grego de logos. O logos também é o agente criador, mas diferentemente, aqui na carta no Evangelho de João e aqui na carta de Paulo aos Colossenses, esse logos não é um instrumento para a criação, não é um demiurgo da divindade, não é uma emanação de Deus. O verbo é o próprio Deus e ele é o que cria toda a criação que existe, toda a natureza que existe, tudo foi criado por meio dele e para ele. Pensar nesses conceitos exigem um esforço mental maior que o normal. E isso porque nós temos 2000 anos de cristianismo. Imagine, novamente, eu bato nessa tecla, imagine os primeiros cristãos tentando compreender, tentando sistematizar, tentando explicar quem era Cristo. Eles enfrentaram muita dificuldade, pois compreender a divindade sendo reduzida para dentro da humanidade é um exercício extremamente difícil. E o exercício que nós estamos fazendo aqui é justamente ver o que a Bíblia revela sobre a natureza de Cristo, juntar um texto com o outro e assim nós tirarmos as conclusões. Vamos para o próximo verso, continuando a leitura em João capítulo 1, versos 4 e 5. É dito o seguinte: a vida estava nele, nele quem? No verbo, no logos, na davar de Deus, em Jesus Cristo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A expressão que nós vamos destacar aqui é: a vida estava nele, a vida estava em Jesus. Isso significa que Jesus é a fonte da vida eterna. Jesus não depende da vida ser transmitida a ele para que ele viva. Não, Jesus é a própria fonte de vida. É ele que sustenta todas as coisas, toda a criação. A vida brota dele. E é exatamente por isso que Jesus pôde ressuscitar. Jesus não recebeu a penalidade que cabia a mim e a você, e o salário do pecado não é a morte eterna. Se Jesus recebeu a punição pelos pecados, que é a punição da morte eterna, como ele pôde ressuscitar? Ele pôde ressuscitar porque Jesus é a própria fonte da vida. E é por isso que João diz: a vida estava nele. Existe uma declaração muito bonita do livro Desejado de Todas as Nações que diz assim: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Jesus tem vida original porque ele é a própria fonte da vida. É ele que faz os outros viverem. Ele não precisa tomar a vida emprestado, pois ele próprio é a vida. E por isso ele diz a mim e a você: não tenha medo, ainda que você morra, eu o ressuscitarei no último dia, pois eu tenho o poder da vida. Eu sou a vida. Eu posso ressuscitar aquele fiel a mim que morrer. Eu sou a fonte da vida. Ainda nesse verso, vamos pegar outra expressão. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O que significa dizer que a vida era a luz dos homens? Nós usamos a luz, uma lanterna, para enxergar onde está escuro. Nós usamos a luz para ver os objetos, para ver alguma coisa. Essa luz que vem por meio de Jesus, que é o Verbo de Deus, ela é usada para enxergar o quê? Ela nos permite enxergar o quê?
Quem responde isso de maneira bastante explícita é o apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, ele diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Cristo é apresentado como luz para nos permitir ver o quê? O conhecimento da glória de Deus. Então note que João capítulo 1 é uma exposição de Jesus como aquele que revela o Pai. O ser humano estava, pelo pecado, separado de Deus, e separado de Deus ele não consegue perceber o verdadeiro caráter do Pai. Vem então o Logos de Deus, a Davar de Deus, a expressão de Deus corporificada, a expressão de Deus pessoal, para que o homem tenha novamente a correta compreensão de quem é Deus, o Pai. Então Jesus é apresentado como uma luz porque ele nos permite ver corretamente o Pai. Percebe que essa aplicação de luz tem tudo a ver com Davar e Logos, a palavra de Deus, o meio pelo qual Deus se expressa para ser conhecido. Agora essa palavra é o próprio Filho. Deus nos fala pelo Filho e o Filho também é a luz porque nos permite enxergar o Pai que estava oculto pela separação que o pecado causou. Quão sublime, quão espetacular são esses conceitos do Evangelho de João, essas imagens que ele nos chama para contemplar. Vamos avançar aqui na nossa leitura e para uma próxima estrofe desse hino primitivo. Vamos saltar para o verso 10 que diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Essa expressão estava no mundo significa estava entre os homens, estava no mundo como o domínio dos seres humanos aqui nessa terra, no nosso planeta. Porém, é dito, o mundo não o conheceu. E esse não ser conhecido pelos seres humanos significa que Jesus foi rejeitado como Messias. Foi rejeitado por quem? O verso 11 explica, veio para o que era seu. Essa expressão em grego, o que era seu, ela traduzida literalmente significa veio para a sua própria casa. Então Jesus veio para a sua própria casa e os seus não o receberam. Quem era a casa de Jesus? A casa de Israel. Aqui, embora isso seja uma verdade para toda a humanidade, o evangelho será pregado para todas as nações, alguns rejeitarão e alguns aceitarão. Embora isso seja verdade para todas as pessoas, o texto aqui está falando especificamente da casa de Israel. Tanto é que a próxima expressão que aparece ao final do verso 11, os seus não receberam, essa expressão os seus é literalmente o seu próprio povo. Então, Jesus vem para a sua própria casa, a casa de Israel, e o seu próprio povo, os seus irmãos, aqueles que tinham a mesma hereditariedade que ele, não o receberam. Existe um verso em Mateus capítulo 15, verso 24, que nos dá essa nuance, esse entendimento. Jesus fala assim, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi exatamente essas ovelhas perdidas da casa de Israel que rejeitaram Jesus quando Jesus se apresentou a eles como Messias. E por fim, a última expressão, não o receberam. O evangelho de João é chamado de evangelho da rejeição, porque ali muitas vezes é dito que Jesus fazia sinais, milagres, prodígios e mesmo assim as pessoas fechavam o coração para rejeitá-lo. E o apóstolo João toma esse tema frequente da rejeição e em vez de se abater com a rejeição de Jesus como Messias, ele inverte o sentido da rejeição. Ele diz, essa rejeição constante que Jesus sofreu no seu ministério terrestre é uma evidência a mais de que ele é o Messias, porque as profecias do Antigo Testamento dizem que o Messias seria rejeitado. E daí ele cita Isaías capítulo 53. Isso está lá em João capítulo 12, versos 37 e 38, que ele diz assim, e embora Jesus tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então João está usando o argumento, o fato de Jesus ser rejeitado
mostra que ele é exatamente o Verbo de Deus, o Messias que deveria vir, segundo a profecia dos profetas do Antigo Testamento. Não é bonito como tudo vai se encaixando, como o Evangelho de João apresenta uma intertextualidade, falando sobre o que outros textos já falaram? É engrandecedor para a alma, para o coração, para o nosso intelecto, estudar o Evangelho de João. Vamos seguir aqui próximos versos. João capítulo 1, verso 12. A maioria rejeitou Jesus, mas... Agora nós temos uma adversativa. Mas, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Embora o Evangelho de João seja o evangelho da rejeição de Jesus, ele também fala que os que aceitarem Jesus receberão um poder e serão feitos filhos de Deus. E eu acho esse verso extremamente bonito por vários motivos. O primeiro deles é porque essa expressão, todos quantos o receberam, ela mostra que o fator decisivo da salvação está com as próprias pessoas. Como assim? Deus já fez tudo o que podia. Ele enviou tudo o que o céu poderia enviar. Não há nenhum outro recurso guardado por Deus para a redenção dos seres humanos. Ele entregou tudo o que tinha. Agora só depende de mim e de você aceitarmos ou rejeitarmos o sacrifício de Jesus. É isso que é o elemento crucial no nosso destino. O nosso destino será determinado por nossas escolhas. Veja, o nosso destino não é determinado de forma automática, como Jesus morreu por todos, logo todos serão salvos. Não. O texto, quando diz todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mostra que a salvação não é automática, ela depende do fator da decisão. Esse verso também mostra que não existe predestinação no sentido de Deus determinar que uns sejam inexoravelmente salvos e outros sejam inexoravelmente perdidos. Não, não é assim. O fator decisivo está com as próprias pessoas. Nós podemos receber a Deus e nos tornarmos filhos dele, ou nós podemos rejeitar a Deus e nos tornarmos filhos do diabo. Que terrível, sim. Você sabia que nem todos são filhos de Deus? João ampliou esse entendimento lá na sua primeira carta. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 10, ele diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, praticou a injustiça e odiou o irmão é filho do diabo. Vamos arrumar as coisas aqui. Em certo sentido, todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus pela criação. Mas depois da criação veio o pecado, que fez separação entre o homem e Deus. E agora uma nova modalidade de filiação é colocada em prática. Uma filiação pela redenção, uma filiação que é sobrenatural. Nesse sentido, nem todos são filhos de Deus. São filhos de Deus pela via sobrenatural, filhos de Deus pela redenção, filhos de Deus pela adoção. Somente aqueles que aceitam Jesus, a sua mensagem, a colocam em prática e vivem praticando a justiça e o amor. Esses se tornam filhos de Deus. Os demais, que não aceitam e praticam a injustiça, são filhos do diabo. E João está ressaltando essa filiação sobrenatural quando ele diz assim no verso 13: os quais, ou seja, esses que se tornam filhos de Deus, eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, ou seja, essa filiação é sobrenatural. O que significa não nascer do sangue? Quando a mulher está no parto e a criança
é expelida no parto, também é expelido sangue. O parto envolve sangue. Então aqui João está se referindo ao nascimento natural. Uma pessoa se torna filha da outra por um parto e o parto envolve sangue. Não é desse tipo de filiação que João está falando. Essa é a filiação natural. E com medo ainda de não ser corretamente compreendido, João vai mais ainda. Ele diz assim no verso 13: não nasceu do sangue nem da vontade da carne. O que é vontade da carne? É o desejo sexual. Um homem e uma mulher impelidos pelo desejo sexual, eles mantêm relações íntimas e dessa relação íntima surgem os filhos. Mas João está falando assim, não é desse tipo de filiação que eu estou falando. Essa é a filiação natural. Mas poderia ser que alguém falasse assim, João, ainda não entendi. E por isso ele dá um terceiro exemplo. Veja, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem. É a terceira expressão do verso 13. Homem aqui, nessa terceira expressão do verso 13, não é homem no sentido de humanidade, mas é homem do sexo masculino. Então, na antiguidade existia muito forte o pensamento de que o meu nome tem de ser preservado pelos meus filhos. Eu preciso deixar herdeiros. É uma vergonha se eu, como homem do sexo masculino, não deixar o meu sobrenome para uma descendência. Então, João aqui está se referindo a uma filiação natural em que um homem está preocupado em deixar descendentes, mas ele fala assim, não é desse tipo de filiação que eu estou falando. Eu estou falando de uma filiação sobrenatural. Deus me adota como filho por meio de sua graça. Ele me perdoa os pecados, me dá força para eu não mais cometer esses pecados, para que eu viva em harmonia com a sua vontade e em harmonia com a sua lei. E olha que bonito, esse é o papel de Jesus. Jesus veio para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Estávamos separados, mas agora podemos ser redimidos. E meus amigos, esse verso tem sido especial para mim na minha caminhada cristã. Quando eu me deparo com tentações, quando eu penso em desanimar, quando eu penso em fraquejar, eu me lembro desse verso 12 que diz assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A experiência cristã é uma experiência de poder. Ser feito filho de Deus é uma experiência de receber poder. Isso também foi o que Jesus disse para Paulo na sua conversão. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, na vida cristã, o que importa não é a sua fraqueza. O que importa é o poder de Deus. E esse poder é a graça que transforma o coração e muda o seu gosto. Aquilo que antes você amava, com a operação da graça no seu coração, você passa a odiar. Aquilo de que antes você era escravo, agora você se liberta, você vence o pecado, você vive em novidade de vida, pois quem recebe a Jesus recebe também poder para ser feito filho de Deus. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, faça como eu e adote esse verso também para a sua caminhada espiritual. Quando você se sentir fraco, quando quiser desanimar, lembre-se que a caminhada cristã ela é com poder, não o poder do seu braço, esse é muito fraco. É o poder de Deus que se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É o poder de Deus que te faz ser filho de Deus, que te faz ser regenerado, que te faz odiar o pecado, que te dá força para não mais cometer os mesmos vícios, para não incidir mais nos mesmos erros, porque agora você vive em novidade de vida e Deus manda anjos poderosos para mudar a atmosfera do lugar onde você está, para afastar a presença dos demônios e direcionar para a sua mente a luz do céu, para que os seus pensamentos também sejam elevados. Na hora da luta você não está sozinho, você está com o poder de Deus que te faz ser filho de Deus do seu lado. Portanto, você não precisa fraquejar, existe uma força sobrenatural que está à sua disposição. Amém? Vamos seguir na leitura que ainda temos
partes importantes aqui. Verso 14, o último verso que nós vamos abordar aqui. O fechamento desse hino litúrgico que João cita no início do seu evangelho. Diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Aqui é muito bonito também, esse verso é muito profundo. A primeira expressão que nós vamos destacar aqui é a expressão carne. O Verbo se fez carne. O que significa isso? Significa que essa pessoa da divindade, essa pessoa que partilha a eternidade, essa pessoa que subsiste em forma de Deus, ela agora se torna um ser humano de carne e osso. Ela tem existência física, é possível tocar, é possível cheirar. Jesus tinha suor na pele, Jesus tinha odor, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede. Ele se manifestou como carne e osso, assim como eu e você somos. Nas veias de Jesus corria sangue, como corre nas nossas veias. E Paulo, quando pensa nisso, na encarnação, o Deus que se torna carne, ou seja, que se torna carne e osso, que se torna como um de nós, ele chama isso de mistério. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 3:16, Paulo diz assim: "Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória." Como pode aquele que vivia na glória na forma de Deus se tornar carne humana, sofrer, morrer e depois ser novamente recebido na glória? Como explicar isso? Não há explicação. Por isso Paulo chama de mistério. E na eternidade, quando estivermos para sempre com Jesus, passaremos os séculos dos séculos tentando entender o que foi a encarnação do Filho de Deus. Não apenas como isso aconteceu, mas que tamanho de amor é necessário para que isso acontecesse. Será um mistério ao qual nos dedicaremos por toda a eternidade. Existe um outro verso para complementar esse entendimento. Ele também está aqui na parte de quarta-feira, que é Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, que diz o seguinte de Jesus: "Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus." Algumas outras versões falam assim: "Não julgou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se." Ou seja, Jesus poderia estar sempre apegado à sua posição de Deus, à sua forma divina. Mas o que ele fez? Veja a continuação do texto. "Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens." E sabe por que isso é tão especial para nós? O autor de Hebreus vai falar: "Não temos um sumo sacerdote que socorra aos anjos, mas um que, assim como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado." Isso significa que Jesus, ao partilhar de um corpo humano, de carne e osso como você, ele conhece o poder do pecado, da tentação, das dificuldades dessa vida, das aflições, e, portanto, ele entende exatamente o que você passa, porque ele também teve um corpo de carne e osso e ele também teve sangue nas suas veias. E sabe, novamente aqui vamos fazer o exercício de nos colocarmos como um cristão do primeiro e do segundo século, tentando entender quem é Jesus. Será que Jesus tinha carne mesmo? Será que Jesus enfrentava o que os seres humanos enfrentam realmente? Alguns disseram assim: não. Jesus ele não teve uma manifestação corporal, real, física. Jesus era apenas uma aparência. Jesus era apenas uma projeção. Jesus era um holograma 3D andando aqui na Terra. E essa heresia, a lição chama aqui de docetismo. Na parte de quinta-feira é dito assim: os docetistas, por outro lado, acreditavam que o Verbo não se tornou realmente um ser humano, mas apenas parecia humano. E nós temos o Evangelho de João para nos dizer: o Verbo se fez carne. Ele teve uma manifestação física, assim como eu e você temos um corpo físico.
Mas ainda no verso 14, eu quero destacar uma outra expressão que é muito interessante. É dito: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que essa expressão é interessante? Porque ela poderia ser traduzida na forma de um neologismo, uma criação de uma palavra que não existe. Nós poderíamos dizer: o Verbo tabernacularizou entre nós. O Verbo fez um tabernáculo. O Verbo armou a sua tenda entre nós. Jesus construiu uma barraca e veio morar em nosso meio. E aqui o Evangelho de João está novamente conversando com o Antigo Testamento. Por quê? Lá no início do Antigo Testamento, Deus manda que o povo que estava saindo do Egito construísse um tabernáculo para ele habitar no meio deles. Êxodo 25, verso 8 diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Veja essa expressão, habitar no meio deles, Êxodo 25, verso 8. E agora volte lá para João 1, verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No Antigo Testamento, Deus manda construir o tabernáculo para habitar no meio do povo. E aqui em João capítulo 1 é dito que o próprio Deus habita no meio do seu povo por meio da figura corporal e física de Jesus. Isso não é surpreendente, mas vamos mais ainda. O verso continua assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A manifestação de Jesus ao encarnar é uma manifestação de glória. Da mesma forma, quando o tabernáculo do deserto foi construído, houve também uma manifestação de glória da parte de Deus. Êxodo 40, verso 34 diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Essa manifestação gloriosa de Deus é chamada de Shekinah, a sua glória, aquele brilho incrível. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: o tabernáculo do deserto, construído pelo povo quando saiu do Egito, o tabernáculo, o santuário e o Shekinah eram a representação de Jesus Cristo. Por meio do tabernáculo, Deus queria habitar no meio do povo. Era no interior do tabernáculo, no segundo compartimento, que Deus manifestava a sua glória, o seu Shekinah. E agora, quando Jesus vem ao mundo e encarna como um ser humano, é dito que Deus habitou entre nós, o Verbo habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Veja que fantástico! Em Jesus, a divindade se manifestou de forma palpável, não mais de uma forma etérea como na nuvem de glória do Antigo Testamento, a nuvem que se manifestava no tabernáculo do deserto. Jesus é a plena revelação do Pai. Jesus é a realidade da qual o tabernáculo do deserto era uma sombra. O Shekinah e o tabernáculo do deserto, eles antecipavam aquilo que seria pleno em Jesus. Que privilégio! Nós, pecadores, sujos, imundos, que rejeitamos a Deus, que o humilhamos. Ele desce do seu trono de glória para habitar entre nós. Ele nos dignifica com a sua presença. Como reagir diante disso? Que sublime amor, que amor supremo, que comove o nosso coração e nos constrange. E eu poderia terminar agora o nosso estudo fazendo diversos tipos de apelo. Mas o apelo que eu quero fazer para você é o apelo da contemplação. Contemple a profundidade dos conceitos que acabamos de ver. Contemple a sublimidade do Evangelho e deixe que isso toque você. Deixe que a sua mente se demore tentando entender quem é Jesus, tentando entender o mistério da encarnação. Como pode ele, sendo o Criador, como ele pôde se aprisionar entre as suas criaturas humanas? Como ele, existindo na forma de Deus, se esvaziou para assumir a forma de servo? Como ele, sendo a fonte da vida, pôde morrer? A vida morreu por mim e por você. Como pode ser isso? E quando esse pensamento tomar o controle da sua imaginação,
Quando a sua mente estiver absorvida com essa contemplação do Verbo de Deus, com essa contemplação do ministério de Jesus, tudo mais ao redor parecerá insignificante diante da sublimidade de Jesus, o Verbo de Deus. E contemplando, seremos transformados de glória em glória na sua imagem. Que Deus nos abençoe, que essas ideias tomem conta da sua mente e que você possa ser elevado à atmosfera celeste. Até o nosso próximo estudo, até na semana que vem.